O Clash Royale já teve umas ideias de carta completamente malucas ao longo dos anos. Algumas geniais, outras ridículas e umas tão quebradas que nunca chegaram a ser lançadas. Mas, e se tivessem lançado? Número 1. Portais. Imagina colocar uma entrada de portal do seu lado da arena e teletransportar tropas direto para outra rota, ou até mesmo para trás da torre inimiga. Essa era a ideia da carta Portal, uma carta que consumiria 4 de Elixir e que permitiria um controle de espaço como nunca antes. No papel, parecia genial. Na prática, caos total. A proposta seria colocar uma entrada e uma saída em qualquer lugar do mapa, criando um atalho direto para suas tropas passarem. Estratégias defensivas não iriam funcionar, contra-ataques seriam inúteis e dano em área perderia o valor. Você poderia simplesmente ignorar um push inteiro com um único portal. A Supercell abandonou a ideia por ser um pesadelo de balanceamento. No fim, reciclaram um conceito no Mineiro Bombado, que tem uma habilidade parecida com o teleporte, mas só para ele mesmo. Mas um portal desse jeito, isso iria acabar com o meta do jogo. Não só as partidas, mas toda a lógica como Clash Royale é jogado. Número 2. Torre do Mago. Se você já jogou Clash of Clans, sabe o quão mortal é a Torre do Mago, um prédio que causa dano em área com magia enrajada. Agora imagina trocar as torres da princesa em Clash Royale por torres do mago. Pois é, a Supercell já considerou isso. A Torre do Mago seria uma torre fixa com dano em área, em vez de atacar um alvo só. Parece legal, né? Até você perceber que isso acabaria com qualquer carta de enxame, bridge spam ou decks aéreos. Embora a ideia tenha sido descartada no final, ela mostra o quão perto a Supercell chegou de redefinir completamente a defesa no Clash Royale. No fim das contas, provavelmente foi removida porque oferecia valor demais sem exigir habilidade, resultando em partidas desequilibradas onde jogadores mais fracos podiam dominar sem fazer nada. Ainda assim, vamos combinar, a imagem de uma torre do mago com 3 disparos é incrível. Número 3. Dragão Gigante. Nós temos o dragão bebê, os dragões esqueleto e o dragão infernal. Mas a Supercell já considerou ir completamente pro lado da fantasia com um dragão gigante, tamanho real. E não é só um primo do dragão bebê que joga a bola de fogo. Era uma criatura do tamanho de uma torre, com muita vida, dano em área e a força bruta de uma carta lendária. O dragão foi descartado por alguns motivos. O principal dele é que ele era grande demais para caber direito na arena. E além disso, ele dominava simulações, derretendo tropas e construções antes mesmo dos contra-ataques chegarem perto. No lugar disso, a Supercell nos deu a Fênix, que é provavelmente o mais perto que a gente vai chegar. Mas aquele dragão original, ele era menos que uma carta suporte, mais uma condição de vitória voadora. Se ele tivesse sido lançado, ou você usava, ou perdia para ele. Número 4. Armazenamento de Elixir. E se você pudesse guardar a Elixir, salvar para depois? Era exatamente isso que a carta de armazenamento de Elixir prometia fazer. Ela deixaria você armazenar até 100 de Elixir. Sério, imagina soltar um golem, 3 mosqueteiras e bárbaros de elite ao mesmo tempo. Você acumulava o Elixir excedente e soltava tudo de uma vez, numa onda destruidora. Parecia divertido, né? A Supercell, com razão, trancou essa ideia no cofre, mas por um breve momento, o Clash Royale quase virou um jogo, onde você podia estocar Elixir como ouro e inundar o mapa que nem louco. Imagina enfrentar alguém com 100 de Elixir e já saber que você perdeu. Número 5. Rei dos Bárbaros. O Cavaleiro Dourado que temos hoje não era bem o plano original. A Supercell queria trazer o verdadeiro Rei dos Bárbaros, com uma habilidade de investida personalizada e uma base defensiva para invocar tropas. Ele seria uma carta de campeão, inspirado diretamente no Clash of Clans. Tanque, corpo a corpo, com capacidade de invocar reforços ou dar buff para os aliados próximos. A ideia era que ele parecesse um comandante de campo de batalha, mas nas primeiras versões ele era desajeitado demais e difícil de balancear. Então ele foi pra gaveta. No lugar nós recebemos o Cavaleiro Dourado, um duelista veloz e estiloso, com uma mecânica de dash que ainda causa pesadelos em muitos jogadores. Mas convenhamos, um rei bárbaro funcional avançando pela arena com tropas invocadas atrás dele, isso não seria só um campeão, seria uma condição de vitória disfarçada de líder. A gente pode ter perdido uma das cartas mais icônicas que teria quebrado o ladder com estilo. Aliás, se você estiver curtindo o vídeo até aqui, se inscreve, é de graça e dá pra cancelar depois se você quiser. Valeu. Número 6. Gerador de Bárbaros de Elite. Só de ouvir Bárbaros de Elite, muitos jogadores de Clash Royale já reviram os olhos. Agora imagina uma carta que gera 4 deles. Era isso que o gerador de Bárbaros de Elite faria. Custando 8 de Elixir, funcionaria como uma cabana de bárbaros, mas em vez de gerar bárbaros normais, spawnaria 2 pares de bárbaros de Elite com o tempo. Cada par normalmente custa 6 de Elixir, ou seja, esse gerador te dava 12 de valor por 8.
E o pior, criava uma pressão de rota constante. Você defendia uma leva de bárbaros de elite e quando tentava contra-atacar, outra leva já estava vindo. A Supercell descartou a ideia rápido, provavelmente ao perceber o caos que isso causaria no meio da Ladder. Combina isso com Fúria ou Lenhador e você teria um ciclo infinito de tropas que ninguém conseguiria parar. Nas mãos certas, isso não quebraria só o meta, quebraria a sua alma. Número 7. Cavalo de Troia. Pega o conceito do ariete de batalha e multiplica por 11. Esse era o Cavalo de Troia, uma carta de cerco gigante de madeira que avançava lentamente em direção às torres como uma bomba relógio. Mas aqui vai o detalhe, o Cavalo de Troia não só avançava e explodia. Quando chegava à torre, ele detonava, destruía tudo ao redor dele e ainda liberava tropas escondidas dentro dele, combinando dano, distração e ofensiva em uma só carta. Custaria 6 de Elixir e seria considerado uma construção móvel, e seria a primeira do tipo. Isso por si só já quebra as regras do design de Clash Royale. Construções não podem se mover e unidades de cerco não explodem e soltam reforços. A Supercell matou essa ideia porque não havia um contra direto, não dava pra puxar como uma construção e se você não parasse cedo levava uma explosão na cara e uma leva de tropas na sequência. No quesito de balanceamento, isso era um pesadelo. Número 8, Mini Sparks. É isso mesmo que você ouviu, Mini Sparks. A Supercell já testou a ideia de Sparks minúsculas que pareciam fofas, mas batiam como um caminhão. Cada Mini Spark teria o mesmo dano massivo do original, mas com pouco HP, ficando vulnerável a feitiços como Tronco e Zap. Elas surgiriam em grupo, provavelmente 2 ou 3 vezes, e custariam cerca de 9 de Elixir. Na teoria parece divertido, mas na prática, assustador. Imagina errar o contra-ataque e uma Mini Spark passa, ela carrega e explode sua torre em um golpe. Esse é o tipo de erro que você não comete 2 vezes. Agora imagine enfrentar isso em toda a partida no Ladder. Apesar da animação dos Mini Sparks ser incrível, a verdade é que elas trariam dano explosivo demais pro jogo. Um vacilo e você já tá tomando 3 coroas em menos de 1 minuto. A Supercell enterrou essa ideia e com razão. Número 9. Tesla em cadeia. A Tesla comum sempre foi uma ameaça discreta, mas e se ela tivesse uma versão melhorada, que atingisse vários alvos de uma vez? Essa era a Tesla em cadeia. Uma nova construção que disparava arcos elétricos, transferindo dano em até 3 unidades. É parecido com o Dragão Elétrico ou a Torre Inferno multi-alvo. A ideia foi descartada porque se parecia demais com as cartas já existentes, como o Mago Elétrico e o próprio Dragão Elétrico, mas também porque era impossível de balancear. Era fraca demais em alguns confrontos e completamente opressiva em outras. A filosofia de design da Supercell evita cartas faz tudo, e essa aqui fazia tudo. Poderosa, com dano em área, antiaérea, barata e invisível quando inativa. Isso seria a definição de quebra-meta. Número 10, Mega P.E.K.K.A. Já temos a Mini P.E.K.K.A. e a P.E.K.K.A. normal, mas por um tempo a Supercell considerou a versão mais perigosa de todos. A Mega P.E.K.K.A. Essa unidade teve 3 versões diferentes durante os testes. Uma tinha dano infinito, mas vida super baixa, parecido com a Super Mini P.E.K.K.A. dos modos sazonais. A outra gerava uma Mini P.E.K.K.A. ao morrer, e a terceira só atacava torres, como uma máquina de destruição ambulante. Seria uma tropa lendária, com custo variando entre 7 e 9 de Elixir, dependendo da versão testada. Mas aí vem o problema. Todas as 3 versões eram completamente quebradas. Dano infinito não dava chance de reação, gerar Mini P.E.K.K.A. ao morrer garantia a troca de valor, e uma P.E.K.K.A. que ignorava tudo e só ia direto pras torres era um pesadelo. A Supercell cancelou a Mega P.E.K.K.A. antes mesmo dela sair do laboratório, o que foi uma boa decisão, porque isso teria acabado com a defesa como a gente conhece. Número 11, Torre Inferno multi-alvo. Todo mundo sabe o quanto a Torre Inferno de alvo único pode ser assustadora quando acumula dano. Agora imagina uma que fizesse isso com várias tropas ao mesmo tempo. A Torre Inferno multi-alvo foi inspirada na versão de Clash of Clans, que causa dano crescente em vários inimigos em sequência. No Clash Royale, isso significaria dividir aquele raio mortal entre 2 ou até 3 alvos simultâneos. Foi pensada como uma resposta contra hordas, bridge spam e combos de tanque e suporte, mas nos testes ela se mostrou eficiente até demais. A Supercell descartou a ideia não só por estar desbalanceada, mas porque acabava com toda a diversidade estratégica. Quando uma construção consegue lidar com tudo, não sobra espaço para criatividade nem chances de virada. Essa teria quebrado o meta além da conta. Número 12, Feitiço Surpresa. À primeira vista, o Feitiço Surpresa parece uma brincadeira divertida, mas quase transformou o Clash Royale numa máquina de caça-níquel.
Funcionava assim: ao lançar o feitiço, ele invocava aleatoriamente qualquer carta do jogo, mesmo que não estivesse no seu deck. Sim, até campeões, até evoluções, até condições de vitória que você nem levou. Não havia uma estratégia de contra confiável. O caos era parte da graça, mas a Supercell acabou cancelando. A última coisa que o Clash Royale precisava era de mais um RNG incontrolável. Número 13, Torre Holográfica. Uma construção falsa feita para enganar o oponente. Para quem enfrenta, parecia uma torre normal, mas na prática não fazia nada. Não ataca, não defende, só ocupa espaço e serve para baitar feitiços ou induzir ao erro. Era basicamente uma carta de jogo mental. Você poderia usá-la para forçar uma bola de fogo, bloquear o caminho de tropas ou enganar o oponente fazendo ele ignorar uma rota. A Supercell descartou o conceito, decidindo que Clash Royale não foi feito para esse tipo de blefe avançado. Ainda assim, a ideia de uma torre falsa vive na mente de muitos jogadores até hoje. Número 14, Armadilha de Urso. A Armadilha de Urso era uma carta épica de 4 de Elixir que funcionava como uma mina invisível, escondida no campo até que uma tropa o ativasse. Quando acionada, causava dano massivo em alvo único, o suficiente para eliminar tropas de suporte ou causar sérios danos em tanques. Era uma referência direta às armadilhas de Clash of Clans, feita para punir caminhos previsíveis ou ataques forçados. Parece interessante, né? Mas o problema é que era totalmente invisível até ser ativada, o que tornava quase impossível jogar ao redor dela. A Supercell cancelou porque a carta fazia o jogo parecer injusto. Ser punido só por jogar normalmente, sem chance de reagir, não parece falta de habilidade, parece só uma coisa barata. A Armadilha de Urso era sorrateira demais pro estilo reativo de Clash Royale. Número 15, o Fantasma. Antes do Fantasma real se tornar o assassino furtivo que todo mundo ama, a Supercell experimentou uma versão alternativa. Era só chamado de O Fantasma. Era mais estilizado, mais sombrio, assustador e carregava uma corrente longa como arma. Tinha cara de skin de Halloween e seria uma tropa lendária com furtividade, dano em área e custo um pouco maior. Visualmente era incrível, mas a Supercell decidiu deixar de lado, dizendo que ele não parecia holográfico o suficiente para combinar com o mundo visual do Clash Royale. Número 16, Feitiço de Invisibilidade. Essa é uma ideia de fã, mas que chamou muita atenção pelo potencial que tinha. Imagina um feitiço que deixa suas tropas completamente invisíveis para as defesas inimigas, sem alvo, sem contra-ataque, puro stealth. A ideia original custava 2 de Elixir, o que já seria algo bem quebrado pro Corredor ou pro Spark. Algumas versões aumentaram para 4 de Elixir, deram um raio curto e duração limitada, mas mesmo assim seria devastador. Um feitiço de invisibilidade bem cronometrado deixaria uma tropa de alto dano passar direto pela defesa e atingir a torre antes de qualquer reação. Basicamente, isso remove uma das regras centrais do Clash Royale, a resposta reativa. Legal no papel, mas na prática faria a defesa parecer inútil. Por isso essa ideia ficou no mundo da fanfic. Número 17, Minijogo do Boliche de Nozes. Não é uma carta, mas é uma das ideias de modo extra mais legais já criada por fãs. Um minijogo no estilo Plants vs Zombies, onde você solta troncos, tornados e outros feitiços para deter ondas de inimigos que se aproximam. Sem torre, sem tropa, só tempo e posicionamento dos feitiços. Teria trazido um ritmo totalmente diferente pro Clash Royale, mais arcade, mais caótico e, para ser sincero, bem mais divertido do que ficar grindando Ladder ou Guerra de Clãs 2. É o tipo de modo que teria viralizado, principalmente com o público casual. Até hoje não tem sinal de que vai acontecer, mas não custa sonhar. Número 18, modo Tower Defense. Essa ideia feita por fã transformaria o Clash Royale num verdadeiro jogo de Tower Defense. Você posicionaria tropas como arqueiras, mago elétrico ou goblin com dardos em espaços fixos, melhoraria elas a cada rodada e tentaria sobreviver a ondas cada vez mais difíceis. Teria que gerenciar Elixir, escolher aprimoramentos e planejar sua defesa, tipo um Bloons TD misturado com Clash Royale. Não afetaria o modo ranqueado, mas teria o fator replay, engajamento diário e muito potencial. Vamos ser sinceros, isso teria sido um uso de tempo de desenvolvimento bem melhor do que Guerra de Clãs 2. Número 19, Torre Vazia. Essa aqui é maluquice, uma estrutura oca que você poderia construir e inserir uma tropa de ataque à distância, como mosqueteira ou mago elétrico, para transformá-la em uma construção defensiva temporária. A torre daria alcance e proteção extra à tropa por cerca de 30 segundos, permitindo reposicionar e proteger unidades importantes durante a partida. Alguns até brincam dizendo que seria uma torre de campeão, uma exclusividade do passe diamante. É meio bizarro, mas com potencial de jogadas de habilidade, se balanceada direito. Ainda assim, ela chega perto de transformar o Clash Royale em um Tower Defense dentro de um Tower Defense, o que poderia ser genial ou totalmente amaldiçoado. Imagina colocar arqueiras evoluídas dentro da torre. Número 20, Prédio Ventilador. Inspirado no Clash of Clans, essa ideia de fã trazia o Prédio Ventilador, que empurrava tropas inimigas para longe em linha reta por 20 segundos. Sem causar dano, o objetivo é atrapalhar tudo.
Terrestres, aéreas, tanto faz. Você colocava o negócio no chão e pronto, soprava geral pra trás. A galera sugeriu um custo alto, tipo 7 ou 9 de Elixir, pra equilibrar, mas mesmo assim ele poderia neutralizar várias condições de vitória. E desde que não empurrasse as próprias tropas, isso estaria em todo o deck. É criativo, mas é fácil demais de abusar. Número 21, feitiços de campeão. E se os feitiços tivessem habilidades especiais, como os campeões? Essa ideia explorava exatamente isso, tipo uma bola de fogo dourada que se divide em 5 pequenas bolas, ou um foguetão que acelera no ar quando você ativa a habilidade. É legal, né? Mas quebra várias regras do Clash, como tempo previsível e dano fixo dos feitiços. O problema é balancear. Se for fraco, ninguém usa. Se for forte, fica muito injusto. Ótimo como experimento de design, mas melhor ficar só na ideia. Número 22, Espírito do Tempo. Essa aqui é genial de verdade. O Espírito do Tempo não causa dano, ele só faz o inimigo voltar pro ponto onde estava alguns segundos antes. Parece roubado, mas tem os seus contras. Não funciona bem contra enxames e depende muito do posicionamento do inimigo. É talvez uma das ideias mais viáveis já feitas por fãs. Com custo certo e alvos limitados, daria pra encaixar de verdade no jogo. Número 23, modo sobrevivência. Imagina Clash Royale mais Vampire Survivals. Você começa como uma única unidade, tipo Marqueira Rainha nível 1, e enfrenta ondas infinitas de inimigos. A cada rodada, escolhe melhorias, dano em área, velocidade, tropas extras. É rápido, caótico e repetível. Não tem nada a ver com ladder ou competitivo, mas perfeito pra viciar a galera no dia a dia. É ambicioso, mas talvez seja a ideia mais empolgante dessa lista. Número 24, balões para tropas terrestres. Esse aqui é puro caos. Você prende um balão numa tropa terrestre e por alguns segundos ela voa. Imagina uma P.E.K.K.A flutuando por cima de tudo rumo à torre. Para balancear, sugeriram balões com pouca vida e curta duração. Se o balão for estourado, a tropa morre na hora. Mas se não for, você tem um tanque voador imparável. O risco é altíssimo e a recompensa é altíssima. Número 25, Headhunter. Essa ideia de fã da Headhunter, criado pelo canal Mythic Royale, tinha tudo para ser uma das cartas defensivas mais únicas do Clash Royale. Foram pensadas várias versões, cada uma com atributos e efeitos diferentes, mas todas com a mesma proposta central: diminuir a velocidade dos inimigos ao acertar. A primeira versão tinha ataque rápido, pouco dano e alcance longo, aplicando lentidão em cada golpe. A segunda era mais equilibrada, com status medianos em tudo. Já a terceira ia totalmente pro lado do controle. Ataque lento, dano baixíssimo, mas um efeito de lentidão absurdo, feito para travar até os pushes mais pesados. Na prática, ela funcionaria como um mago de gelo sem dano em área, mas com mais vida para compensar. É uma carta de suporte puro, e embora seja difícil a Supercell realmente adicionar algo assim, com um bom ajuste, a Headhunter poderia virar o favorito do meta. Número 26, Servo de Gelo. Essa carta parece simples, mas teria um impacto enorme no jogo. O Servo de Gelo teria o visual e o estilo de um servo comum, mas com uma diferença: muito mais vida e uma função completamente nova. Em vez de dar suporte, ele seria uma condição de vitória aérea, atacando somente torres. Nada de bater em tropas nem de defender, ele voaria direto para a torre da princesa inimiga. E o detalhe mais insano: quando morre, ele explode com um efeito de congelamento, travando tudo ao redor e causando dano em área. É como se tivesse juntado um servo, um feitiço de gelo e dano de morte, um fôlego para os decks aéreos, dando uma folga pro Lava Hound. Número 27, Dragão de Gelo. Esse aqui daria uma esfriada no negócio. Falando sério, pensa num bebê dragão, mas com gelo. Em vez de cuspir bolas de fogo, ele lançaria bolas de neve ou espíritos de gelo. A ideia é simples, mas genial. Um pouco menos de dano que o bebê dragão, mas com efeito de lentidão em tudo que atingir. Ou seja, tropas de suporte, hordas e até tanques ficariam mais lentos, dando tempo para reagir, defender ou preparar o contra-ataque. Não é quebrado, mas traria uma nova camada de controle para os decks aéreos. Número 28, Lança-Chamas. Esse conceito é bem original e realmente parece que poderia funcionar no Clash Royale. O lança-chamas se moveria lentamente, arremessando grandes faíscas de fogo à distância, causando dano em área a cada ataque. E aqui vem o detalhe divertido: quando é destruído, um espírito de fogo salta para fora. É um toque pequeno, mas cheio de personalidade, como se o espírito estivesse dirigindo o negócio o tempo todo.
No equilíbrio, ele não causaria dano massivo por dano, mas o splash constante e a pressão contínua, especialmente se funcionasse como carrinho de canhão, poderiam introduzir um novo tipo de controle à distância. É forte, carismático e tem uma mecânica nova. O lança-chamas mudaria completamente o jogo. Número 29, Bruxa Sombria, Tropas na Torre. Tropas na torre sempre são difíceis de balancear, mas esse conceito poderia mudar tudo. Imagina uma bruxa sombria como tropa de torre, ficando permanentemente na torre da princesa, atacando ar e terra com alcance menor, mas muito mais dano. Assim como a original, ela também geraria morcegos com o tempo, trazendo pressão passiva e valor defensivo. Por ter alcance limitado, ela precisaria de apoio com feitiços ou tropas de longo alcance, mas quando algo entrasse na zona dela, BUM! Deletado. Claro, ela não acertaria tão longe como a princesa ou a dama das adagas, mas isso é algo que a tornaria interessante. Você teria que montar o deck em volta das forças dela, apostando no controle, defesa aérea e jogo mais lento. Uma visão totalmente nova para as tropas fixas e com potencial para criar um novo meta. Número 30, Ice Hound. Esse é direto ao ponto, mas é bem interessante. O Ice Hound funcionaria como Lava Hound. Voa devagar, é um tanque, voa direto para a torre, mas em vez de explodir em filhotes de lava, ele traria duas reviravoltas. Primeiro, ao morrer, ele congela tudo ao redor por alguns segundos. Segundo, enquanto está vivo, ele reduz a velocidade de ataque de construções ou tropas de torre que atingir. É como um efeito passivo de lentidão. Provavelmente teria o mesmo custo do Lava Hound, mas para manter o equilíbrio, geraria menos filhotes de gelo. Seria ainda valioso, mas sem quebrar o jogo com tanto efeito acumulado. Número 31, Igloo. O Igloo seria uma construção épica de 3 de Elixir que gera espíritos de gelo a cada 5 segundos. Pensa nele como uma versão congelada da Fornalha. Como o espírito de gelo já é uma das cartas de ciclo mais populares do jogo, transformar isso em construção faz total sentido. É defensiva, rápida e perfeita para decks de ciclo com um toque gelado. Esse conceito foi criado por um designer chamado ME Graphics e é sinceramente brilhante. Mas as próximas duas ideias dele são ainda mais incríveis, especialmente a última. Número 32, Caverna dos Morcegos. Essa aqui já passou da hora. A Caverna dos Morcegos seria uma construção épica que gera morcegos a cada 4 segundos. A gente já tem construções que geram tropas terrestres há anos, mas uma que gera tropas aéreas? Isso abriria espaço para estratégias totalmente novas. Poderia ser a carta que finalmente tornaria os decks de controle aéreo viáveis. Número 33, Submarino. Esse conceito é tão único que parece até capaz de reinventar o modo como Clash Royale funciona. É uma tropa feita para controlar a água, uma parte da arena que nunca foi usada na gameplay. O submarino funciona como um carrinho de canhão de elite. Quando posicionado no rio, ele mergulha e fica escondido, como o fantasma real ou a rainha arqueira. Enquanto está submerso, não pode ser atingido, mas perde vida lentamente como forma de balanceamento. Quando emerge, ataca com mísseis, causando dano a tropas aéreas e terrestres com alcance longo, tipo a ex-besta ou a princesa. O jogador controla o momento de mergulhar ou subindo usando o botão de habilidade, cada ação custando 1 de elixir. E como fica na água, só consegue patrulhar um lado da arena, dependendo de onde for posicionado. Isso adiciona uma camada de estratégia de posicionamento que nunca vimos antes. Algumas tropas como mosqueteiro ou arqueiras podem atingi-lo, mas outras como corredor ou bandida nem chegam perto. É parte stealth, parte cerco e 100% disruptiva. Essa carta é ousada, criativa e exatamente o tipo de coisa que quebraria o meta do Clash se fosse adicionada. E já que a gente viu tantas ideias de cartas que sequer existem, você tem que ver o próximo vídeo, onde eu te conto um fato de lore para cada carta do Clash Royale. Tem coisa ali que você nem imagina. Eu te vejo lá.